versículos de 1 a 5, Atos dos Apóstolos, diz a palavra do Senhor: por aquele tempo mandou o rei Herodes. Aqui não é o mesmo Herodes do nascimento de Jesus. Herodes do nascimento de Jesus é Herodes o Grande, pois teve o filho dele, Herodes Antipas, e aqui já é o neto. Aqui é o Agripa I. Aí diz: prender alguns da igreja e os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas a igreja estava vendo Big Brother. É isso, pastor? Não, Deus me livre. O dia que alguém na rua me perguntasse: você vê que Big Brother? Eu vou detonar. Olha, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. Louvado seja o Senhor. Estamos aqui em oração, amados, pela igreja. Eu oro por você, você ora por mim, e Deus abençoa a vida de todos. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor amado e eterno, agora, Pai, estamos diante da Tua palavra maravilhosa. Esta palavra viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, e apta para discernir os intentos e propósitos do coração. Ao mergulharmos nesta palavra, estudando o texto, extraindo a Tua vontade, extraindo a intenção do escritor bíblico, que é a vontade inspirada de Deus, a nossa vida está sendo abençoada. A nossa vida enquanto crentes individuais e enquanto comunidade cristã. Portanto, ó Pai, que esta palavra venha a trazer bases espirituais, fundamentação para a vida do Teu povo, para que possamos ter uma vida sólida, uma vida bem assentada, uma vida bem construída, segundo a Tua vontade, que é indestrutível e é poderosa. Ensina-nos, Pai, fala-nos, Senhor, profundamente aos nossos corações. Ao sairmos do culto nesta manhã, Pai, queremos levar em nossos corações uma semente de vida, uma semente de esperança, uma semente bíblica, como uma chama flamejante que arde em nossos corações. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. E amada igreja de Deus, povo santo e amado, diga amém, amém e amém. Obrigado, amada pastora, em nome de Jesus. Família na fé, povo de Deus, santos, mais do que vencedores em Cristo Jesus, aqueles que são família de Deus, família de Deus. Estamos caminhando nas pegadas dos apóstolos, estamos trilhando o primeiro século da igreja cristã, nas nossas origens, nas nossas raízes, e temos visto como Deus tem conduzido todas as coisas neste primeiro século em prol da expansão da igreja, o crescimento da igreja, a multiplicação da palavra. Chegamos no século 21 e a palavra alcançou a cada um de nós para a glória do Senhor. A Missio Dei, a missão de Deus sempre será bem sucedida nesta terra. Por mais que tenham havido e sempre haverão dias de lutas e batalhas, e os dias das piores batalhas, disse Jesus, ainda estão por vir, que são os dias da grande tribulação. Então há muita polêmica nesta área, se a igreja vai estar ou não presente. Pelo menos biblicamente, eu nunca vi Deus livrar
da tribulação. Ele livra na tribulação. Ele sempre livrou o seu povo no meio da tribulação, nunca antes da tribulação. Mas isso é tema para futuramente abordarmos, porque é bastante pano para manga, é um tema que eu amo, eu gosto de falar disso. Mas posso lhes adiantar que essa coisa de arrebatamento secreto, que de repente Deus arrebata, nenhum pai da igreja, nenhum teólogo na história da igreja pregou sobre isso, nenhum. Isso é uma doutrina recente, tá? Pouco mais de 100 anos. Fora isso, ninguém em nenhum tempo abordou esse tema. Todos, sempre, toda a igreja cristã no planeta sempre acreditou que o último dia será assim: todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Quando? Quando vê o sinal do Filho do Homem. Aí sim nós seremos arrebatados. Aí sim, quando o Filho do Homem aparecer, aí, amado, não adianta mais. Aí Jesus voltou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos lá, estamos caminhando pelas pegadas apostólicas e vendo a obra da igreja de Cristo nessa terra. Então a igreja está crescendo à medida que o poder do Espírito Santo de Deus impele a sua igreja, impele o seu povo a ser missionários. A igreja é essencialmente, desde o berço, missionária, pregadora. Este é o objetivo da igreja principal: é levar a palavra, o evangelho, que tem poder de Deus para salvar. Então a igreja prega, anuncia, faz discípulos, dá testemunho do evangelho para além fronteiras, e concomitante à pregação da palavra tem a questão horizontal. A pregação é vertical, você apresenta pessoas para Deus, e tem a questão vertical, que é o suprimento das necessidades. Quando você ajuda o faminto, quando você é generoso com alguém. Jesus disse: eu tive fome, você me deste de comer. Eu estava doente, você foi visitar. Eu estava preso, você foi lá me ver. Eu estava com frio, você me cobriu. Mas Senhor, quando é que nós fizemos para Ti, Jesus? Você que está falando comigo, Jesus, quando é que nós fizemos para Ti essas coisas? E Jesus falou: quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram isso. Então esse é um trabalho da igreja cristã, que caminha também com a palavra do Senhor. Que Deus nos dê condições mais e mais, e coração generoso para abençoarmos a vida das pessoas. De fato, se o mundo fosse cristianizado com profundidade, verdadeiramente, já teríamos acabado com a fome no mundo. Isso, certo, você vê países ricos com um PIB trilhardário e ao lado deles fome e miséria, é verdade, ou seja, uma desigualdade absolutamente absurda. Mas onde a igreja entrar, amado, vai entrar a provisão também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, no livro de Atos, capítulo 11, versículo 13, veja essa expansão, este crescimento da igreja, pelo poder do Espírito Santo. Diz no versículo 13 a 17, que e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa. Pedro está falando que Cornélio, a visão que Cornélio teve, estava contando para eles, a visão que teve em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Veja bem, isto não é uma promessa bíblica para cada um de nós. Não quer dizer que todas as pessoas que creem em Jesus, necessariamente toda a sua família vai ser salva. Se fosse isso, olharíamos para a história. Talvez tenhamos pessoas aqui que familiares morreram e você não tem certeza se morreu em Cristo Jesus. Não é verdade? Aqui é um texto descritivo. A intenção do texto não é fazer uma promessa. Mas, contudo, entretanto, apesar de ser descritivo,
e não ser uma promessa necessariamente, ele dá à luz uma possibilidade. Se aconteceu com Cornélio, pode acontecer com a minha família também. E aí eu recebo e creio, e vamos orar pela nossa família, declarar que a nossa família é abençoada por Deus. E você vai dar o testemunho na tua casa e vai pregar a palavra do Senhor na tua casa. E nós vamos batalhar juntos diligentemente pela fé, até vermos a família salva em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Diga, eu recebo esta palavra. Agora ele continua dizendo, versículo 15 até o 17. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, olha o que Pedro diz: quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quem era eu? Quem somos nós, amados, para resistirmos à vontade de Deus? Muitas vezes resistimos, muitas vezes lutamos contra a vontade de Deus, como a expressão usada para Saulo de Tarso, ele era como um cavalo indomável, até que certo dia, a estrada de Damasco, o Senhor Jesus quebrou aquele coração. Ou como Jacó, que vivia na enganação e na mentira, até que certo dia, lutando com o anjo de Deus, aí ele teve a sua coxa desarticulada, saiu dali mancando, mas saiu com um novo nome. Agora não te chamo mais de Jacó, agora você é Israel. É um príncipe com Deus. De fato, alguns têm corações mais duros que outros. Alguns precisam sair mancando para obedecer a Deus. Outros precisam cair na estrada de Damasco, e ainda ficar mais 3 dias cego lá, pensando na vida. Vai pensar, filho, deixa essa batata esfriar, para você se converter. Outros já são mais fáceis. Você lê um Salmo 23 para ele, ele já está no reteté, dizendo aleluia, glória a Deus, eu recebo Jesus na minha vida. Agora, de um jeito ou de outro, se Deus tem um plano com a tua vida, esse plano vai acontecer, amado. Esse plano vai acontecer. Disse Jó, amado, olha que Jó era um homem íntegro e justo e se desviava do mal. Não era fruto de pecado. Olha, era um pecador, está chorando na igreja, um pecador, olha lá, está em pecado. Pecado está quem pensa dessa forma, revela mais sobre si do que o irmão que está chorando. Então, Jó era íntegro, justo, se desviava do mal. Mas é interessante que quando termina o livro, Jó diz assim: eu te conhecia só de ouvir. Só de ouvir. Um homem íntegro, justo, que se desviava do mal, só conhecia a Deus de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. E ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Amado, o que Deus preparou para a tua vida vai se cumprir na tua vida, amado. Vai se cumprir, amado. Olha, eu profetizo, isso é profecia bíblica, amado. O que Deus tem para a sua vida vai se cumprir na sua vida, amado. A questão é: vais precisar sair mancando? Vais precisar cair na estrada de Damasco? Vais precisar passar o que Jó passou? Ou vai ser na boa? Esperamos que seja o mais na boa possível, amado. Porque nós temos um coração, amado, humano. Nós não confiamos no nosso coração. A palavra diz: nós não somos dos que confiam na carne. Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Às vezes você vê um crente dizendo para o outro assim: ah, filho, segue o teu coração diz, segue o que o teu coração diz. A Bíblia diz isso, amado? Nunca. A Bíblia diz que o coração é enganoso, que o coração é desesperadamente corrupto. Por isso aqui na hora do ofertório a gente falou: como é que eu sei que a vontade de Deus? Eu tenho princípios bíblicos.
Eu tenho um relacionamento com Deus, eu obedeço a Deus, eu vivo em vigilância constante. É o que nós precisamos fazer. E ainda assim erramos. Quem é que vive sem cometer nenhum pecadinho? Nem lá no pensamento não pensou nada errado. Amados, será que se a gente tivesse uma maquininha aqui para ver os pensamentos de todo mundo, o que está na cabeça de todo mundo? Ia ter gente fazendo assim: mas que vergonha, pastor, misericórdia, Senhor, Deus me livre. Amado, então assim, nós não podemos impedir de um passarinho passar voando em cima da cabeça, mas nós podemos impedir do passarinho fazer ninho na cabeça. Então, ser tentado não é pecado, pecado é cair na tentação. Pastor, eu fui tentado esse dia, que só a misericórdia de Deus, eu não vou nem falar, nem fala. Você caiu? Não caí. Amém. Então Deus te livrou, louvado seja o nome do Senhor. Então é assim que nós precisamos entender, porque Pedro precisou ouvir 3 vezes Jesus dizer: não diga que é impuro que eu purifiquei, não diga que é impuro. Ele estava ali numa resistência à vontade de Deus, até que o Senhor quebrou as barreiras, quebrou as algemas, e ele diz: quem era eu para resistir à vontade de Deus? Amado, se você não mais resistir à vontade de Deus, tu vai se surpreender com o que Deus vai fazer na tua vida, amado. Tu vai se surpreender como o Espírito vai falar ao teu coração. Você vai voltar a ouvir a voz de Deus falar. Mas, gente, eu fiquei maluco, qual é a voz de Deus? É Deus falando na tua vida, amado. Então Lucas está mostrando como é que o Espírito Santo de Deus age na igreja, e age por intermédio de pessoas, age dando visões, dando dons, oração, usando os dons sobre as pessoas para fazer a vontade dele. Ele converteu o etíope usando Filipe, disse: Filipe, vá lá atrás e prega para ele. E ali um homem foi convertido para a glória do Senhor Deus. Ele deu a visão a Cornélio, ao mesmo tempo que falava com Pedro. Um anjo se colocou na frente de Cornélio e disse: manda chamar Pedro, que ele vai pregar para você. E Pedro estava lá tendo ao mesmo tempo uma visão, e acabou a visão, chegou os emissários. O Espírito de Deus é Ele quem estava fazendo a obra acontecer, impelindo a sua igreja a ser missionária, impelindo a sua igreja a pregar a palavra, a quebrar as fronteiras, e é o que o Espírito Santo faz hoje em nossa vida, amado. Você tem pedido dons? Eu peço, amado, peça dons a Deus. Busque com zelo os melhores dons. Dons para orar, dons para pregar, para fazer a vontade de Deus. Houve a fundação de uma comunidade em Antioquia. Os judeus da dispersão, com a perseguição e morte de Estevão, foram dispersos e fundaram uma igreja em Antioquia. Aqueles cristãos não precisaram se tornar judeus para serem chamados cristãos. O que é que isso significa? Significa que Cristo Jesus estava ampliando a sua vontade, ampliando os seus desígnios e mostrando e fundando ali a igreja cristã. E em Antioquia, pela primeira vez, foram os discípulos chamados cristãos, porque aquelas pessoas se pareciam com Cristo Jesus. E quando alguém olha para mim, eu pareço com quem? Quando alguém olha para você, você parece com quem? Amado, eu vejo Cristo na tua vida. Diga amém, eu recebo esta palavra. É Cristo em nós a esperança da glória. Pedro disse que nós precisamos estar aptos para responder àquele que questiona a razão da nossa esperança. Pastor, mas o quadro do mundo é terrível, o quadro mundial parece que vai ter uma terceira guerra. Agora lá na Coreia do Norte, o cara já mandou o povo se preparar para a guerra, a coisa está fervilhando, mas os planos de Deus não serão frustrados. A igreja de Deus fará a sua missão ser cumprida, o nome de Jesus será conhecido e glorificado, e quando todos acharem que acabou, perdeu, acabou, veremos no céu o sinal do Filho do Homem
Cristo Jesus voltando em glória com seus santos anjos, e todo olho verá, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, e dirá que Ele é Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, é Ele. Então, assim como a igreja estava avançando, expandindo, a tanto que nasceu uma nova comunidade em Antioquia, e essa igreja compreendeu a tal ponto o evangelho, que teve capacidade de pregar o evangelho aos de fala grega, ou seja, aquela igreja compreendeu, assimilou o evangelho, entendeu o que é o evangelho, aí disse: agora vamos pregar para esse pessoal aqui, cuja cultura é diferente de Jerusalém. Bem que nós vamos anunciar a palavra para eles. No Brasil, junto com a evangelização, veio uma importação de cultura norte-americana. Por isso, historicamente, todos os pregadores sempre de terno, gravata e tudo mais, porque veio junto, veio no pacote a questão da cultura. Aí você imagina a gente aqui no Brasil, um calor terrível, 40 graus, e eu tenho que botar gravata, e vou chegar aí, se não tiver gravata, o Espírito não fala. Tá bom, então bota a gravata no altar e deixa a gravata pregar. Não é verdade? Ou seja, eram questões culturais, amado. Olha, Cristo não é contra a cultura. Pois não. Às vezes você pode até ouvir uma música lá, eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande meu amor por você. Não problema nenhum. Agora, existem elementos da cultura que são contra Cristo. E os elementos da cultura que são contra Cristo, você precisa rejeitar. Porque você não serve a dois senhores, você é de Cristo Jesus. Diga, eu sou de Jesus Cristo. Então, aqueles antioquinos, o que fizeram? Eles anunciaram para os de fala grega, não Jesus como Messias, porque eles não iriam entender. Messias era parte da linguagem dos judeus, que esperavam o Messias. Eles anunciaram aos de fala grega, Jesus como Senhor, porque eles entendiam que César era o Senhor. E aí vieram os crentes e falaram: olha, acima de César existe um que é Senhor, e este é Jesus. É Jesus, por quê? Porque Ele morreu pelos seus pecados, Ele te resgatou do inferno, Ele te resgatou da prisão do pecado. Eu recebo Jesus na minha vida. Amado, Antioquia se tornou a maior igreja missionária daquela região. Ninguém dava nada por aquela igrejinha. Alguns judeus passaram e nem pregaram para aquele povo, mas aqueles que pregaram viram o fruto do seu trabalho. Amado, você pode estar investindo em algo da parte de Deus, que muita gente não dá nada por você, muita gente não dá credibilidade a você, muita gente não acredita que você vai conseguir ou vai fazer, mas se Deus está no barco da tua vida, amado, as pessoas vão se surpreender, porque Cristo é quem dá a garantia que a obra vai ser feita na tua vida, amado. Por isso Gamaliel disse: olha, se vocês estão lutando contra pessoas como Teudas e Judas, não se preocupem, porque Teudas e Judas se levantaram, depois morreram e o povo se dispersou. Mas se Deus estiver com esses discípulos, vocês estão lutando contra Deus, amado. E quanta gente, às vezes nós lutamos contra Deus, lutamos contra a vontade de Deus. Quantas vezes estamos resistindo à vontade do Espírito Santo? E amado, Deus quer te usar grandemente nesta terra. Receba na tua vida esta palavra. Veja lá, Atos capítulo 11, versículo 20 e 21. Diz assim: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. E o que é que diz a palavra, amados? A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Amado, se você está pregando, evangelizando, dando testemunho, fazendo a obra de Deus, fazendo aquilo para o que Deus te chamou, Deus te deu um dom, amado, você quando está trabalhando, você está trabalhando não para os homens, está trabalhando para a glória de Deus.
Quando as pessoas olharem, olha lá, o fulaninho, aquele fulaninho é crente, olha lá como é que ele trabalha, faz um trabalho feio, trabalho ruim, tudo estragado, não faz nada direito. Amado, é Cristo que está sendo pichado aí. Mas se você dá um bom testemunho, faz um bom trabalho, e faz para a glória de Deus, e não faz só quando o chefe está perto, não faz. Eu já tive essa experiência num restaurantezinho que eu sempre almoçava. A menina não limpava, não fazia nada. O dia que o chefe estava sentado na mesa, ela vinha, limpava tudo, deixava tudo um brinco. E a gente olhava assim, cara de pau, bota um óleo de peroba. Amado, você tem que fazer, em primeiro lugar, é para Deus, amado, para Deus. O que você é na tua intimidade com Deus é o que você será em público, amado. Fora disso é hipocrisia. Fora disso é hipocrisia. Dentro da tua casa, onde as pessoas mais te conhecem, é o dragão, chegou o cão chupando manga, saindo fumaça pelo nariz. Aí chega na igreja, Cordeirinho de Jesus. Glória, glória, aleluia. Aí o anjo que fica ali na porta fala, a Globo está perdendo, gente. Então, amada ovelhinha de Jesus, a mão de Deus é contigo, amado. Você está servindo a Deus, está vivendo, buscando viver mais e mais o Evangelho. Deus vai usar a tua vida grandemente. Então, quando abrimos o livro de Atos 1:8, ali nós vemos um esboço de toda esta obra. Estamos no capítulo 12. Lá no capítulo 1 é o esboço de toda essa obra. Porque ele diz, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Aqui, capítulo 12, versículos 1 a 25, estamos encerrando essa primeira parte. O Evangelho está saindo da região da Judéia, Jerusalém, Samaria, e vai começar a partir do capítulo 13 a alcançar os confins da terra. Portanto, aqui é um ponto de virada para o avanço do Evangelho. Amado, todas as vezes que estamos a ponto da virada para ver uma grande obra de Deus ser acontecida, o diabo fica nervosinho. Satanazinho fica lá nervosinho, começa a tentar com as suas armadilhas. As questões começam a se levantar contra. Mas nós dizemos assim, quando a panela de pressão grita, é porque a comida está pronta. Amado, se as coisas estão se levantando tremendamente contra a tua vida e você está andando na vontade do Senhor, no esboço de Atos 1:8, eu estou no esboço que o Senhor deu para mim, fazendo a vontade de Deus. Deus, e parece que aqui uma perseguição tremenda, meu amado, espera que vai vir coisa grande de Deus na tua vida, amado. Espera que de alguma forma uma porta vai se abrir que você não sabe. Espera que Deus vai colocar as palavras na tua boca e você vai dizer, gente, nem eu sabia que eu sabia pregar, eu sei que não sei, mas eu sei que Ele sabe, e está tudo bem porque Deus faz a sua obra, amado. Você vai se surpreender, amado. Você vai se surpreender. Deus é especialista em pegar o que não é para envergonhar o que acha que é. Deus é especialista em pegar o fraco e fazê-lo mais forte do que o forte. Por isso Paulo, aí está a resposta, porque quando Paulo disse, Senhor, tira o espinho da carne, Deus falou, não, meu filho, eu preciso que esse espinho fique. Porque o dia que você se ensoberbecer, o dia que você se achar que você é o tal, eu não vou mais te usar. Faz uma coisa, eu tiro o espinho e não te uso mais, ou eu deixo o espinho e eu continuo te usando. O que você quer? Manda mais espinho, Senhor, não tem problema. Ele diz, tenho prazer, por isso parece que Paulo é um bipolar. Gente, esse cara é esquizofrênico, é bipolar, tem algum problema. Porque para dizer isso, mas não, é porque ele entendia a voz do Espírito Santo, ele entendia a obra de Deus, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, sinto prazer nas necessidades, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, diz a palavra. Eu recebo na minha vida, Senhor.
Que caso contrário, a tua fé é fraca, amado. Só tem fé quando está ganhando o time, o jogo. Só tem fé quando está tudo bem. Só tem fé quando a maré é mansa. E quando o parafuso aperta, aí a fé vai embora. E quando o problema vem, aí a fé quebra porque é de vidro. Que fé fraca é essa, amado? Parafuso é bom quando ele tem aperto. É na hora do aperto você sabe se o parafuso é bom. Amado, somente entregue a tua vida nas mãos de Deus e não tenhas medo das lutas que virão. Não tenhas medo. Gato escaldado tem medo de água fria. Não sou gato e não tenho medo de água fria. Sou ovelha e estou nas mãos de Deus, amado. Deus vai te dar sabedoria. Claro que se a gente puder evitar problemas, a gente vai fazer tudo para evitar os problemas. Mas não vivemos com medo. Não vivemos apreensivos, cheios de medo. Deus está no controle, amado. Havia nesse contexto, nesse ponto de virada para o avanço, havia uma guerra declarada entre as forças espirituais do mal e a igreja cristã. Tiago, o primeiro apóstolo citado, no primeiro versículo, o que aconteceu com ele? Morto a fio de espada. Jesus outrora disse para ele que ele seria batizado com o mesmo batismo que Jesus seria. E aqui aconteceu, ele foi morto a fio de espada. Pedro foi preso. Muitos outros foram presos também, maltratados. E diz a palavra, gente, isso é terrível. Isso era agradável aos olhos dos adversários. Você sabe quando a pessoa está apanhando, passando problema, e aquele fulaninho ficou com aquela cara de sorriso masoquista dos infernos rindo para você? Aí você sente aquele sentimento de Senhor, perdoa essa pessoa. Ele não sabe o que está fazendo. Aí mais ainda é obra para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, porque às vezes dá vontade de apertar uns pescocinhos. O cara está apanhando, está lá se afogando e vem o cara tirar selfie, está se afogando, está tirando selfie, está se afogando. Cara, pula lá para ajudar a pessoa. Ou então vai dar um prato de comida com a selfie. Olha aqui, ó, prato de comida, estou dando a selfie. E aí a palavra diz, o que a mão esquerda dá, a direita não saiba. Então, amado, as pessoas se agradavam de ver o sofrimento da igreja. E hoje não é diferente. Mas eu quero declarar que a tua condição psíquica e emocional esteja tão ligada em Deus, que você vai aprender o segredo de Pedro nesta manhã. Você quer aprender o segredo de Pedro nesta manhã? Você vai aprender o segredo dele. Em nome de Jesus, livre do Lexotan, livre daquele outro remédio, como é que é? Rivotril, livre do Rivotril, amado. Se tem que tomar por um período, está seguindo orientação médica, ok. Mas em nome de Jesus, Deus vai livrar e libertar e curar e sarar do alto da cabeça as plantas dos pés. Então, aqueles que rejeitavam a fé batalhavam contra a igreja, mas a palavra não foi detida, porque o Senhor da palavra é Jesus. Então veja rapidamente em Efésios 6, uma interpolação de textos, diz assim, 11 a 13, 18 e 19. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. O que o diabo mais quer é que as pessoas pensem que ele não existe. Que aí ele fica camuflado. Ele existe e ele tenta coisas contra. Ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Eu recebo. Versículos 18 e 19. Com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando, com toda a perseverança e súplica. Por quem? Por todos os santos, e também por mim, diz Paulo, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido quem, amado?
o mistério do Evangelho. Amado, a coisa mais linda do mundo é o mistério do Evangelho. Ele salva grego, ele salva judeu, ele salva romano, ele salva quem é de Chipre, ele salva quem é de Cirene, ele salva quem é da Judéia, quem é de Samaria, quem é de Jerusalém, ele salva quem é do Rio de Janeiro, quem é de São Paulo, quem é brasileiro, ele salva gente em todos os cantos do mundo. Não há barreiras e nem fronteiras. O Evangelho é do Senhor Jesus Cristo. Precisamos estar em oração por isso. Oração para que tenhamos intrepidez e levar a palavra. Então, pela fé, aqui está o suprassumo. Se tiver que resumir toda a mensagem em uma frase, esta é a frase: pela fé, a igreja é instrumento divino que irradia luz em meio às trevas, e ela avança nessa missão pela palavra e pela oração. Pedro escapa miraculosamente da prisão, e o Espírito levanta o outro Tiago, que é irmão do Senhor, como figura importante na igreja de Jerusalém. Ou seja, a obra, Satanás estava tentando balançar a obra, bagunçar a obra de Deus. Mata Tiago, irmão do João, prende a Pedro. Essa frase é diferente. Prender Pedro é diferente. O peito de pé de Pedro é preto. Prendeu Pedro, tentou fazer lá uma bagunça, mas a igreja ora, Pedro é liberto, e Tiago, irmão do Senhor, dá sustentabilidade aos crentes mais novos de Jerusalém. O diabo tenta trabalhar aqui, Deus faz um trabalho muito maior. As armas se levantam, as armas caem por terra. Qual é o nosso papel nisso? Pela fé, a igreja é instrumento divino para expandir-se, multiplicando a palavra do Senhor. Para isso, ela deve vigiar e orar por livramento dos perigos e armadilha de Satanás. Com a expansão da igreja, as trevas se colocaram declaradamente em oposição ao povo de Deus, tentando impedir os planos de Deus. Veja sucintamente os desígnios de Satanás. Como é que ele tentou? De forma interna e externa. Dentro da igreja, ele convence Ananias e Zafira a mentir para o Espírito Santo, a tentar denigrir o Espírito Santo de Deus. O Espírito que está no controle, para o Espírito não sabe nem que eles estão mentindo para o Espírito. O diabo tentou implodir a igreja por dentro. Depois algumas irmãs viúvas tentaram, pela murmuração lá, murmuraram tanto que quase geraram uma instabilidade na igreja. Questões externas, autoridades religiosas que reprimiam violenta e fisicamente os pregadores da palavra, mataram Estevão. Agora mataram Tiago e prenderam a Pedro. Estratégias e armas do inimigo. Então veja o versículo 5 ao versículo 11 de Atos 12, do texto. E diz que Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os dois soldados. Acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio quem? Um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-se-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, bota as calças, veste sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia. Olha lá, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Versículo 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente
que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Diga aí um glória a Deus do seu lugar, amado. Amado, a igreja estava em oração aqui e Deus estava agindo ali, amado. O povo estava lá intercedendo e o anjo de Deus estava lá obedecendo às ordens de Deus. Diz que haviam 16 soldados, amado. E Pedro estava lá dormindo e Deus o livrou. Deus age, amado, mesmo em meio a circunstâncias impossíveis. Aqui haviam pessoas más intentando contra a igreja. A linhagem de Herodes era ímpia, vivia como se Deus não existisse, excluía Deus de tudo que fazia. Essa figura má e ímpia em muitas autoridades que governam o mundo hoje não é mera coincidência, está tudo debaixo dos planos de Deus. Você veja que Herodes o Grande tentou matar Jesus quando ele era um menino e fez um massacre em todas as crianças. Depois Herodes Antipas mandou degolar João Batista, porque não aceitou a exortação, porque estava lá em fornicação e adultério com a cunhada. E aí Herodias diz: olha, eu quero a cabeça de João Batista. Diz que ele até ficou triste, porque gostava de João Batista, não queria fazer, mas mandou matar. E agora Agripa I vai andando na mesma linhagem dos Herodes, perseguindo, matando Tiago, prendendo a Pedro e fazendo obras perversas. Mas eu quero lhe dizer que Deus continua enviando anjos e fazendo a obra dele, amado. A igreja estava em oração. Esta era a responsabilidade da igreja, vigiando e orando. Então, pela fé, a igreja é instrumento divino para expandir-se, multiplicando a palavra do Senhor. Em segundo lugar, isso deve ser feito em espírito de obediência e fé madura. Primeiro, orar pedindo livramentos e estar atento às armadilhas. Segundo, obediência e fé madura. Lembra-te que Lucas nos informa sobre dois apóstolos. Lucas fala sobre Tiago e sobre Pedro. Um morre e o outro é livre. A Bíblia não diz que Tiago tinha menos fé do que Pedro. E deve-se entender que se a igreja orou por Pedro com esse fervor, também tenha orado por Tiago. Por que Deus ouviu a oração por Pedro e não ouviu a oração por Tiago? Há um senso comum equivocadíssimo entre as pessoas de que Deus deva sempre responder às orações do jeito que se pede. E se alguém ora por um doente e o doente não é curado, dizem que é falta de fé. Ah, você não tem fé. Se você tivesse fé, você era curado. Jesus curou várias pessoas que não tinham fé. Alguns Jesus despertou a fé, outro nem sabia que de nada, foi lá e foi curado. Então, amado, entenda, uns honram a fé, e outros, pela mesma fé, devem obedecer a Deus e honrar a fé. Uns são honrados pela fé. Eu, Pedro, vi o anjo, libertou. Eu, Tiago, fui degolado. Agora o Pedro que foi livre aqui hoje, dia seguinte foi morto, no final da sua vida, crucificado de cabeça para baixo. Então veja isso em Hebreus 11, 33 a 38, porque às vezes, aparentemente, por causa da fé, as coisas vão piorar, mano. Mas se as coisas pioram para depois melhorar. Por quê? Porque Deus está te levando rumo a uma jornada superlativa e abundante, amado. Vamos fazer a leitura de homens que morreram martirizados. 2000 anos depois estamos dando testemunho deles. E certamente no céu o galardão especial dele revela-nos isso. Há um galardão especial para esses martirizados. E agora vai ser por toda a eternidade. O que você prefere? Uma aguinha fresca aqui nessa terra e depois nada,
ou então uma vida eterna com galardões maravilhosos. Amado, você não podemos imaginar como é que vai ser lá, é milhões de vezes melhor. Se eu soubesse, Senhor, que aqui ia ser assim, não tinha tido problema nenhum eu sofrer lá embaixo, eu só queria água fresca. Você sabe o que Paulo diz? Você sabe o que Paulo diz? A nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com o peso de glória a ser revelado, amado. Então veja aqui o exemplo, 33 a 38 diz: os quais por meio da fé, primeiramente, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Louvado seja o Senhor. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, olha lá agora, não aceitando o seu resgate, não aceitando que alguém fosse lá e tirasse ele. Não, tá bom, deixa assim do jeito que está. Não aceitando o seu resgate, para obterem superior. Quer dizer que Deus tem alguma coisa superior para essa gente martirizada, mano. Depois ele diz: outros por sua vez, olha lá, por causa dessa mesma fé, que uns extinguiram o fogo, botaram o exército em fuga, tiraram da fraqueza força e fizeram milagres, por causa dessa mesma fé que honrou a essas primeiras partes das pessoas, outros por sua vez passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Por causa desses homens a palavra chegou até nós. Por causa destes homens nós estamos aqui pregando a palavra. Por causa destes homens nós temos uma Bíblia impressa na nossa língua. Por causa destes homens que deram a vida, foram queimados na fogueira, foram decapitados. Hoje nós temos acesso à palavra de Deus na língua que nós podemos entender. Grande galardão Deus tem para essa gente, amado. Não se dá para imaginar o que seria superior ressurreição. Essa gente tem um galardão sobremodo grande. Então a fé verdadeiramente madura, obediência e fé madura, entrega-se à obediência ativa, independentemente do custo, confiando na fidelidade de Deus. Porque se você diz que só segue a Deus, se Deus abençoar ou fizer o que você manda, você não conhece a Deus e você não tem Jesus ainda, não da Bíblia. Está servindo o teu Jesus. Você precisa conhecer Cristo. Não, eu só vou te servir se o Senhor me dê agora um carro novo, que só sabe que no outro dia eu vi uma Porsche. Gente, que carro bonito, meu pai. Gente, esse pessoal aqui foi cerrado ao meio. E a gente só vem à igreja se tiver Porsche. Amado, que Deus amadureça a nossa fé, para que nós possamos testemunhar o Evangelho dele. Agora ouça, os cristãos não podem esquecer, nem por um instante, que o centro da nossa fé está na obra de Jesus na cruz, que sofreu e na cruz morreu, não porque lhe faltava fé, não porque era um pecador, mas exatamente o oposto. Por que Jesus sofreu? Tinha pouca fé? Jesus era pecador? Não, exatamente o contrário. E a nossa fé está baseada nesta obra de Jesus. Então por que quem sofre ou está passando algum problema, a nossa tendência é dizer que ele não tem fé ou então está em pecado? Falta de Bíblia. Teologia da prosperidade, em que só tem Deus na vida se tiver dinheiro e Porsche. Amado, Deus não tem nada contra o dinheiro. Você pode prosperar na vida e que prospere muito.
para que a obra de Deus continue avançando. Mas se você está sofrendo, não quer dizer que Deus não ame você, que Deus está contra você. Pelo contrário, a tua fé será amadurecida e você vai estar muito melhor depois disso tudo. Hebreus 12, 1 a 3, estamos nos 5 minutos finais. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos, você veja, 12, 1 de Hebreus é depois de 11, que nós acabamos de ler, da galeria da fé. Então, essa galeria de testemunhas é o que nós acabamos de ler. Então, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, não imposta, proposta. Você pode dar 30, você pode dar 60, você pode dar 100 por 1. Você decide, amado. Já viu aquele programa, Você Decide? Você decide. Aí, carreira proposta. Agora, quando chegar lá no céu, poxa, o irmãozinho lá, obra, ouro, prata, pedra preciosa, estou aqui com meu cabelinho chamuscado, claro, madeira, feno e palha. Então está aí, versículo 2 e 3, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é? Jesus, o qual em troca da alegria, olha lá, em troca da alegria, não tem problema ter motivações. Eu tenho uma motivação do galardão que Deus vai me dar. Eu tenho a motivação da porta que Deus vai abrir. Eu tenho a motivação de estar agradando o coração do meu Senhor. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou o tamanho e oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Amado, no meio disso tudo, eu declaro na tua vida, receba aí, meu amado, a força de Deus na tua vida, amado. A força de Deus na tua vida. A força de Deus na tua vida. Atos 12, versículo 6. Estamos terminando. 6 e 7, diz assim a palavra do Senhor. Eu perguntei se você queria aprender o segredo de Pedro. Vamos ensinar o segredo de Pedro agora. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, as sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te, rapaz. Está dormindo aí? Então as cadeias caíram-se das mãos. Amado, pensa um pouquinho. O destino do cara estava em jogo. Ele ia perder a cabecinha, que nem Tiago. Ia passar fio de espada. E ele estava fazendo o quê? Você viu aquele filme do Pica-Pau? Ele dorme. Ele estava dormindo profundamente. Diz que o anjo teve que tocar do lado dele. Você se lembra que quando as águas estavam tempestuosas do barco e os discípulos estavam todos desesperados: nós vamos morrer! Jesus não se importa com a gente. Por quê que ele não se importa? Ele está dormindo. Está dormindo ali na popa. Pedro aprendeu a dormir, amado. Amado, que você aprenda a dormir. Aprenda a descansar no Senhor, amado. É aquele louvor que diz: o barco balança para lá e para cá. Ele não vai naufragar, amado. Ele é o capitão do teu barco. Ele está no controle da tua vida, amado. Você está descansando em Deus, amado. Olha, que todo pensamento de desespero, de angústia, seja dissipado da tua mente em nome de Jesus, amado. Ele tinha a mesma serenidade que Jesus tinha, pois ele sabia que Deus está no controle de todas as coisas. Assim como Estevão estava disposto a entregar a vida e morrer apedrejado, mas não estava disposto a deixar de pregar e a orar
pelos que o apedrejavam. Aquele homem morreu pregando a verdade e orando por eles. E às vezes nós estamos dispostos a abrir mão da oração, abrir mão da palavra, por qualquer dorzinha no pé. Aí depois não consegue dormir. O que você prefere? Amado, ainda que esteja debaixo de luta, se você não abre mão da oração, não abre mão da fé, não abre mão da palavra, você vai aprender a dormir, porque você vai dormir tranquilo, amado. Porque Deus está com a sua mão sobre a tua vida, amado. Deus está com a sua mão sobre a tua vida. Diz que sem saber que era real, ele foi livre. Quando ele se deu conta, ele já estava liberto. Quando ele se deu conta, o milagre já tinha acontecido. Amado, se você estiver descansando no Senhor, quando você se der conta, o milagre já vai ter acontecido na tua vida, amado. Nós estávamos aqui, Senhor, tanta dificuldade, meu pai. Quando nos demos conta, a igreja já estava comprada. Como Deus faz esses milagres, amado. E eu recebo na tua vida esse milagre, amado. Quando você der-se conta, mas você está descansando em Deus, amado, diz, Senhor, olha, Senhor, Herodes para lá, é Agripa para cá, os adversários para colar, é problema para todo lado. Saber, deixa eles pensarem o que eles quiserem. Eu estou relax, eu estou descansando no Senhor, amado. Às vezes a gente se preocupa mais com a nossa reputação do que com a nossa consciência. Tem que ser o contrário. Se preocupe mais com a tua consciência do que com a tua reputação, amado. Porque a tua reputação é o que os outros pensam de você. A tua consciência é o que você sabe o que você é. Se você estiver bem diante de Deus, está tudo bem na tua vida, amado. Então, Agripa 1, em seu coração orgulhoso, segundo lugar da conclusão, ele deu glórias, ele recebeu as glórias que pertencem a Deus. E por isso, Deus o puniu, e através dessa punição, a igreja de Deus continuou avançando. 18 a 23, estamos chegando no final. Diz a palavra, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, versículo 12 a 17 primeiro. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Adiante. Quando ele bateu a pórtico do portão, veio uma criada chamada Roda ver quem era. Reconhecendo que era a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles disseram, estás louca? Ele, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou, anunciai isso a Tiago, lá em Jerusalém, não o Tiago que foi morto, lá em Jerusalém, e aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Ou seja, quando ele se deu conta, o milagre já tinha acontecido, e a igreja que estava lá orando, viu, gente, é um milagre mesmo. Minha pergunta, você crê no que você está orando, amado? Você crê que Deus pode responder a tua oração? Então diga, eu creio. Então, quando o milagre bater a porta, acredite, amado. Diga para o teu irmãozinho, irmãozinho, quando o milagre bater a porta, acredite. Acredite. Agora sim, 18 a 23. Olha lá, sendo já dia, continuidade, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fosse justiçado. Você veja, os primeiros a serem justiçados foram os guardas de Herodes. Olha a mão de Deus começando a pesar. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom, porém estes de comum acordo se apresentaram, e ele, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Houve lá uma celeuma entre as cidades econômicas, por causa de abastecimento de trigo, mas houve paz. E aí, por causa dessa paz, o rei vai lá discursar, Herodes. Próximo versículo, 21. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava,
é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado o quê? Glória a Deus. E olha isso aqui, Lucas é bem terror, amado. E comido de vermes, expirou. Amado, eu vou lhe dizer que muitas vezes o anjo não vem só para libertar, mas há anjos que vêm com ordem de Deus para destruir. Foi o caso dele, que não deu glórias a Deus. Como foi o caso no Egito, o anjo da morte gerou destruição em todos os primogênitos. Então, o poder de Deus sempre prevalecerá sobre o mal. E as artimanhas e ameaças dos inimigos não devem impedir a igreja de orar, não devem impedir a igreja de pregar e não devem impedir a igreja de adorar a Deus. Diga amém por isso, amado. Então, o poder da oração é uma arma colocada à disposição da igreja para acionar a manifestação divina. E aqui nós vemos que com a igreja em oração, Deus fez a obra segundo a sua vontade. O evangelho avançou. Atos 12, 24. A igreja avançou, a palavra avançou, a obra de Deus foi feita e ninguém pôde impedir o evangelho de alcançar as nações. Nesse ponto de virada da Judéia, Samaria e Jerusalém para os confins da terra, Agripa, energizado pelo diabo, ficou nervosinho. Matou Tiago, prendeu Pedro, maltratou e prendeu muitos cristãos, gerando intimidação, violência física e tentando fazer com que muitos renunciassem da fé. Nesse momento, a igreja se colocou em oração. Nesse momento, a igreja se colocou em obediência e fé madura, porque apesar de Tiago ter sido martirizado, a igreja não abandonou o seu posto. Pedro continuou pregando a palavra e a obra continuou a ser feita. E no meio disso tudo, Deus foi glorificado. Deus puniu Herodes, quando ele quer punir, ele pune. Mas a palavra dele sempre vai correr. E no final do arranjo do capítulo 12, desse ponto de virada, Lucas registra o versículo 24 de Atos 12. Atos capítulo 12, filho, que eu pedi. Pula aí. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e a palavra do Senhor se multiplicava. Quanto mais intentam contra a igreja, mais ela cresce. Mais o evangelho avança. Que a nossa vida seja assim, amado. Se Deus está no controle da tua vida, as coisas vão acontecer. Às vezes, no meio dessa obra, uns honram a fé, mas estes que honram a fé dando a sua vida, terão um galardão imensurável no céu. Imensurável no céu. Se você não foi chamado para honrar com a vida, sendo martirizado necessariamente, fisicamente falando, continua na tua caminhada, porque Deus vai honrar a tua vida, amado. E quando você fechar os olhos aqui, você vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Creia, fé madura. Quando o calo apertar, o parafuso apertar, louve a Deus. Deus tem o melhor para a tua vida. Permaneça em oração incessante. Sexta-feira nós vamos falar o que é isso aí, oração intensa. Oração intensa. Vamos responder isso na live. Fica aí, amado. Põe todo o teu coração diante do Senhor. Deus vai honrar a tua vida. Assim seja, assim diz o Senhor.